Aliás, nós temos muitas dúvidas, é por isso que a gente tem aqui o nosso plantão com o médico de família, professor Dr. Antônio Spreusser. Respeitando a orientação para o distanciamento social, Dr. Spreusser participa com a gente mais uma vez pela internet, tirando as nossas dúvidas sobre o coronavírus. Você pode participar enviando a sua pergunta pelas redes sociais, utilizando sempre a hashtag Hoje em Dia. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, César Filho, tudo bem? Bom, a nossa primeira dúvida vem dos nossos telespectadores. Vamos lá. Olá, doutor. Meu nome é Débora, eu falo de Curitiba, Paraná. Eu queria saber o que é essa tal pneumonia silenciosa que ultimamente nós estamos ouvindo falar. Será que o senhor pode explicar melhor para nós? Obrigado, Débora. Pneumonia silenciosa. Isso existe realmente, doutor Spreusser? Então, Débora, bom dia, César Filho, prazer em vê-lo saudável aí. Débora, o que acontece é o seguinte, a pneumonia silenciosa, ou o que a gente chama de hipóxia silenciosa, é quando os pacientes chegam ao hospital com um nível de oxigenação extremamente baixo e mesmo assim falando no celular, se comunicando, e isso deixou todo mundo muito preocupado para saber o que acontece. Porque normalmente quando a oxigenação do sangue cai um pouco, vou dar um exemplo, de 96%, 97% de oxigenação, se cair para 90%, 89%, você já tem falta de ar. E esses pacientes não, eles chegam no pronto-socorro com 70%, 65% de oxigenação, falando normalmente. Então, várias pesquisas foram feitas na China, Coreia, Estados Unidos e Itália, e viram que a pessoa que tem falta de ar, ela começa a respirar mais rápido, ela tem uma tolerabilidade maior. Então, por isso que a gente fala, tem falta de ar, vai para o pronto-socorro, porque tem que saber rápido o que é. As pessoas chegam no pronto-socorro no estado tão avançado que já tem que ser entubado e já tem que ir para o aparelho, para o respirador. Então, por isso que um médico americano até sugeriu que as pessoas usassem o oxímetro, que é aquele aparelhinho que põe no dedo para medir a oxigenação, porque às vezes você está bem, mas está com a oxigenação baixa. Parece que o corpo vai acostumando lentamente com a queda do oxigênio. É isso que é a pneumonia silenciosa. Muito bem, doutora. Agora tem a dúvida da Karina. E você que é gestante ou que está pensando em engravidar, preste atenção nessa dúvida. Vamos ver. Oi, doutor. Meu nome é Karina, eu tenho 38 anos, estou grávida do Alexandre de 38 semanas e eu gostaria de saber se a gestante pode transmitir coronavírus para o bebê. Boa pergunta, Karina. E aí, doutor, ela está grávida de 38 semanas. Será que a gestante pode passar Covid para o bebê? Oi, Ticiane. Oi, Karina. Obrigado pela pergunta, muito inteligente. Olha, os últimos trabalhos que a gente vê pessoalmente é que as mães não transferem o vírus para o nenê. Parece que a placenta tem um fator muito protetor. Quem lê na literatura, as mães ficam preocupadas. Ah, doutor, mas eu vi que na China, teve nenê que nasceu com a Covid-19. Mas só que essas 3 ou 4 crianças só que nasceram com a Covid-19 desenvolveram a doença 2 a 3 dias depois do parto. Então, provavelmente, as crianças devem ter pego o vírus dentro do hospital ou mesmo na hora do parto com a manipulação. Mas falando para você ficar tranquila, o nenê tem um fator protetor muito grande de defesa. Então, pode dar à luz para o seu filhão e que seja um sucesso, tá bom? Doutor Spreusser, antes de partirmos para a próxima dúvida do telespectador e ainda nesse assunto, a grávida, ela enfrenta um risco maior que outras pessoas? Elas fazem parte do grupo de risco ou não? Nos primeiros 3 meses de gravidez, a mãe, ela baixa muitos anticorpos do corpo dela para que esses anticorpos não agridam o nenê, porque o feto é como se fosse um corpo estranho para a mãe. Então ela tem que, a natureza fala assim, se a mãe fica sem anticorpos, então para não lesar o nenê. Nesse período inicial da gestação, a mãe fica muito vulnerável. E nos últimos 3 meses também, o pulmão da mãe fica mais comprimido pelo útero da criança, ela respira menos. Então a gente sempre fala que a mãe não tem problema nenhum de ter Covid-19, mas tem que se precaver, ficar em casa, seguir os conselhos que os médicos sugerem a todas. Perfeito. Vamos agora a mais uma dúvida de mais uma telespectadora. Oi, doutor. Meu nome é Ana Paula e eu tenho uma pergunta. Eu posso usar antitérmico para controlar a febre em caso de suspeita de coronavírus?
Essa é uma dúvida frequente. Ana Paula pergunta se, no caso de estar com febre, ela pode usar antitérmicos. Porque muito se falou do ibuprofeno, não foi, doutor? E de outros tipos de medicação que pode, até que não é anti-inflamatório, que não é bom tomar anti-inflamatório. Afinal, o que pode ser tomado quando a pessoa tiver algum tipo de sintoma? Então, normalmente, Ana Paula, quando você tem febre, a febre ela não é boa para o nosso corpo, porque acelera muito o metabolismo, dá dor no corpo. Você pode tomar um paracetamol, por exemplo, que ele não vai fazer mal. O problema é tomar muito paracetamol, que ele pode fazer mal para o fígado. Agora, só febre, você pode medicar. O problema é febre, tosse, dor de garganta e falta de ar. Aí não aconselhamos você se automedicar, porque você precisa de tratamento médico. Mas só um caso isolado de febre, você pode tomar um antitérmico, como, por exemplo, o paracetamol. Muito bem, agora tem mais uma pergunta para você, doutor. Olá, doutor. Tudo bem? O meu nome é Floriano. Eu, quando criança, eu tive tuberculose. E, consequentemente, isso me coloca no grupo de risco. Eu gostaria de saber que efeito o coronavírus causa no pulmão de uma pessoa que teve uma doença como essa. E aí, doutor, quais são os efeitos para quem teve tuberculose no caso do Floriano? Então, Floriano, você que teve tuberculose, provavelmente seu pulmão tem algumas alterações anatômicas. E o vírus, quando entra no corpo humano, eu vou chamar agora uma arte para você entender melhor. Quando o vírus entra no corpo, normalmente os nossos glóbulos brancos que você está vendo, ele pega essas partículas do vírus, ele engloba esse vírus e solta na corrente sanguínea essas substâncias que você está vendo, chamadas citoquinas ou citocinas, que são substâncias inflamatórias. E essas substâncias vão para o pulmão e inflamam mais o pulmão fica cheio de água, o pulmão fica sem condições de respirar. E se você tem já o pulmão uma alteração anatômica, isso piora mais a sua situação. É por isso que você que teve tuberculose ou qualquer pessoa que tem enfisema, doença crônica pulmonar, precisa tomar muito cuidado para não pegar a doença. Ok, vamos então, continuando ainda com o nosso giro, com mais dúvidas dos nossos telespectadores. Olá, doutor. O meu nome é Daniele e eu gostaria de saber se quem tomou a vacina de H1N1 nos últimos anos pode ser mais resistente aos sintomas de coronavírus. Muito obrigada e tchau, tchau. Será mesmo, doutor? Aliás, muita gente fala, doutor Antônio Spreusser, que não apenas a vacina do H1N1, da gripe, mas todas as vacinas, sarampo, febre, quem toma muito vacina tem mais imunidade que outras pessoas. Isso é correto afirmar? Então, César Filho, e essa pergunta é muito coerente, porque agora, na época do inverno, as pessoas vão ficar mais em casa e, como o Ministério da Saúde está falando, as doenças virais respiratórias vão aumentar muito. Então, quem já tomou as vacinas todas, inclusive a vacina do H1N1, tem mais imunidade contra os vírus que vão aparecer. Mas, infelizmente, não contra a Covid-19, não contra o coronavírus, que logo essa vacina deve sair logo. Mas então, respondendo, quem toma a vacina tem mais resistência para as doenças que vão chegar. Então, tome a vacina da gripe, que é importante mesmo, mas infelizmente não tem efeito contra o coronavírus. Tem mais uma pergunta para você, doutor. Olá, doutor. Bom dia a todos os telespectadores. Meu nome é Carlos Henrique e falo da cidade de Curvelo, Minas Gerais. Doutor, minha pergunta de hoje é o seguinte. Sou motorista de coletivo urbano, motorista de ônibus, e qual o cuidado necessário que devo ter ao chegar em casa, uma vez que a minha mãe, a minha filha e minha esposa estão de quarentena? Então, qual o cuidado necessário e importante que devo tomar em relação a isso? Tá bom? Muito obrigado, bom dia. Obrigada pela sua pergunta, Carlos Henrique. Então, doutor, quais cuidados que ele, como motorista, tem que tomar ao chegar em casa? Então, o Carlos Henrique fica em contato o dia inteiro com pessoas que entram e saem do ônibus. E não é só ele, tem vários profissionais que têm que trabalhar nessa época e não pode parar. Então, qual é a dica? A primeira coisa é deixar os calçados do lado de fora. Sempre, não entra com sapato dentro de casa, que ele, além do vírus, ele traz poeira, pó, fungos e etc. Então, deixa os calçados do lado de fora. Segunda coisa, deixa a sua roupa já numa área separada, porque vai ter que ser lavada diariamente.
Aí você entra no chuveiro, toma banho sem ter contato com a família. Não vai chegar, oi gente, tudo bem? Não. Chega, toma banho, lava a cabeça, lava os cabelos, se seca e aí você pode conversar com seus familiares. Mas tome muito cuidado com essa situação que eu falei, porque o vírus, a poeira, tudo fica na sua roupa e em você. Então, tomar banho, se lavar bem, para depois você entrar em contato com a família, tá bom? Algumas práticas que, por enquanto, são temporárias, podem se tornar definitivas, né? A gente comentou aqui que os orientais, os japoneses se cumprimentam sem o toque das mãos e eles são habituados a deixar sempre o sapato do lado de fora da casa. Talvez isso vire regra daqui para frente para muita gente, né, doutor? Temos mais uma dúvida, vamos a ela. Bom dia, doutor. Tudo bem? Meu nome é Marcela e eu li que os médicos observaram que alguns pacientes com Covid-19 estão apresentando algumas lesões na pele. Eu queria saber se isso é verdade e se pode ser considerado um novo sintoma da doença. A Marcela está perguntando, esses dedos da Covid, como é que é isso, doutor? Explica pra gente. Então, Marcela, o que acontece é assim, toda virose, a maioria das viroses que tem uma carga viral muito grande, ou seja, você tem muito vírus no corpo, elas produzem lesões na pele. Haja visto a varíola, a cachumba, o sarampo, a rubéola, todas as viroses, elas deixam uma marca na pele das pessoas. A Covid-19, esse coronavírus, quando ele entra no corpo e o paciente piora e vai para a UTI, os intensivistas, a gente tem observado que essas lesões na pele, elas ficam no dorso, onde a pessoa fica deitada há muito tempo. Quando a gente vira essa pessoa para fazer um tipo de respiração pronada, a gente vê a pele da pessoa mais avermelhada, os pés, as unhas, os dedos. Então, isso a gente tem observado agora. E como o vírus é novo, a gente tem que ter um pouco mais de tempo ainda para aprender com ele essas lesões. Mas é verdade, aparece mesmo. Mas essas lesões aparecem depois que você tem a doença. E não, por exemplo, eu vou ter uma lesão e vou falar, será que é Covid ou não? Não, geralmente é depois que você pega a doença e é uma doença mais progressiva, é uma doença mais séria, uma doença mais avançada. No começo, provavelmente, você não vai ver nada, Ticiane, ainda. Entendi. Tem mais uma pergunta para você, doutor. Bom dia, meu nome é Daniela, falo de São Paulo, Zona Leste. Doutor, eu gostaria de saber como é que funciona esse teste rápido para detectar o coronavírus. Ele é seguro? Qualquer um pode fazer ele? Boa pergunta, Daniela. E aí, doutor, qualquer pessoa pode fazer esse teste rápido e ele é seguro? Então, Daniela, agora a Anvisa liberou o teste rápido nas farmácias e isso vai virar um problema, porque muitas vezes você vai à farmácia, vai fazer o teste rápido serve só para uma coisa, para ver se você tem imunidade, para você ver se já pegou a doença e tem anticorpos para você sair da quarentena, trabalhar, voltar à normalidade. Só que muitas vezes você vai fazer o teste rápido sem um pedido médico e o resultado vai ficar em dúvida. Ah, deu positivo, deu negativo, será que eu preciso repetir o teste? Então, qual é a minha sugestão? Faça o teste rápido com uma requisição do seu médico. Faça o teste rápido com um pedido de alguém que entenda, porque senão você vai ficar em dúvida e o farmacêutico que vai responder para você, olha, o teste deu positivo ou deu negativo, muitas vezes vocês dois podem ficar em mais dúvida ainda. E agora? Repito, não repito? Então faça isso. Pega sempre um pedido médico, converse com um profissional de saúde, senão você vai ficar em dúvida e vai ficar mais alarmado ainda, entendeu? Agora, doutor, por que é que algumas pessoas estão dizendo que esse tipo de teste rápido muitas vezes dá falso positivo ou falso negativo, mesmo quando é requisitado por um médico? Então, o que acontece, César Filho, é que esse teste, ele mede imunoglobulina, é a IgG e a IgM. A imunoglobulina M é aquela que é responsável pela doença. Eu peguei agora a Covid-19, eu faço a minha IgM, está positiva. Agora, depois de 15 dias, 3 semanas, o IgG, é a imunoglobulina G, que vai dar positiva porque vai dizer que eu já estou imune à doença. O que acontece? Muitas vezes você pode fazer o teste na janela entre o que você pegou e não deu tempo ainda, as 2, 3 semanas. E o teste pode dar negativo, embora você já tenha anticorpos para a doença. Por isso que é o perigo do falso negativo e do falso positivo. Ok, nós temos também perguntas que chegam pelas redes sociais e pelo Twitter chegou essa daqui, ó. Doutor, meu filho tem asma, faz uso da bombinha
diariamente. Como eu posso saber se a falta de ar dele não é do quadro normal de asma? É a Débora que está perguntando. Ô Débora, a sua dúvida é muito frequente. O que acontece, como o seu filho tem asma, você já está acostumada com o quadro de asma dele. Ora piora, ora melhora. O que acontece quando a criança ou adolescente tem Covid-19, junto com o quadro de asma? A piora do quadro respiratório é progressivo. Mesmo com a bombinha, não vai ter melhora. É nessa hora que você tem que procurar ajuda médica. Então, esses altos e baixos da doença, eles são normais. Mas o que acontece é que há uma piora progressiva. Aí você tem que se preocupar. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro. Ela deu positivo para a Covid e ela está há 45 dias com o vírus dentro dela. Ela fez o teste agora no sábado passado, deu positivo ainda. Ela sente muita falta de ar e também tosse seca. Ela está em casa. Isso é normal, você ter essa doença por 45 dias sendo tratada em casa? Então, isso a gente tem observado sim, Tiziane. O que acontece é que a gente não sabe quanto tempo o vírus fica vivo e às vezes ele já morreu, você não tem mais a doença, ele já está morto. Mas você faz o teste da PCR, ainda dá positivo. Por quê? Porque os traços genéticos do vírus ainda estão no seu corpo. Ele estava no pulmão, ele morreu e agora o vírus sai do pulmão e vai querer ir embora. Então ele passa pela amígdala, passa pela rinofaringe e a hora que você repete o teste vai dar positivo porque o vírus pode estar morto, mas ainda tem traços dele. Então pode ser que ela já não tenha o vírus, mas ainda tem traços dele no corpo. E isso é importante porque ela pode ainda estar passando um pouco esse vírus para as outras pessoas. Tem que esperar negativar o teste mesmo, não tem jeito. Olha, não acredite em nada que você recebe pela internet sem que esteja baseado em algo que realmente de um órgão oficial. É por isso que é muito importante a presença do professor doutor Antônio Spreusser, sempre aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, doutor Spreusser. O senhor permanece, o plantão agora é permanente durante esses tempos de pandemia, hein, doutor? A gente quer contar sempre com o senhor aqui. Eu estou com muita saudade de vocês e contem sempre comigo e parabéns pelo programa, tá espetacular. Obrigado, doutor Spreusser. Até breve. A gente não pode fixar um dia porque ele pode chegar junto com a gente a qualquer momento.